Eu queria falar-lhes hoje sobre a maldição. Maldição. Nós vemos muitos casos, por exemplo, o caso de enfermidades, como a jovem digo, que era uma enfermidade hereditária, não? Que passou. E sabemos que existe isso, enfermidades que elas passam de padre para hijos. Mas pior que essa enfermidade, porque esta é curável, é a maldição do pecado. O pecado é a raiz de toda a desgraça da humanidade. Tudo o que nós vemos, todo o sofrimento que existe na vida do ser humano, é em consequência do pecado. Porque qual é o problema do pecado? O problema do pecado não é o acto apenas. Não é o acto do pecado. Porque pecado significa transgressão à lei de Deus. Todo o que transgride a lei de Deus é considerado pecado. Pode ser um assassinato ou uma mentira, é igual. Tanto o mentiroso como ele que comete assassinato, ambos serão echados no mesmo lugar. Não existe isso de que há um pecado mais grande que o outro. Pecado é pecado. E qualquer pecado que seja, ele produz a separação do homem de Deus. O homem é separado. E é por isso que o ser humano sofre. Ele sofre porque o pecado de ele lo distancia de Deus, lo separa de Deus. Allá no livro de Isaías, no capítulo 59, depois você pode ler, que ele disse que a mano do Senhor não está acortada. Não está cortada. Mas nossos pecados, nossas transgressões, hacen separação entre nós e nosso Deus. Separa. E a distância de Deus é a raiz do sofrimento da humanidade. E aunque você não haja cometido o mesmo pecado de Adão, não importa. Já levamos em nós o ADN do pecado. Isso já está no ser humano. Isso é uma coisa que já está enraizada no ser humano. O ser humano já nasce com a tendência ao pecado. Eu estava comentando com os pastores aqui, antes da reunião, que é impressionante você ver que, por exemplo, quem ensina um ninho a mentir? Quem ensina? Não, nada ensina. Nada ensina um ninho a mentir. Você pode ver, ele acha na travessura, você pergunta, quem disse isso? Ele disse, ou não é verdade? Mas quem ensinou ele a mentir? Quem ensina um ninho a ser invidioso? Quem ensina isso para o ninho? Que ele vê o outro ninho com um juguete e ele quer aquele outro juguete. Ele pode ter ele dele, mas ele quer ele do outro. Quem ensina isso para o ninho? Quem ensina para o ninho que quando a mamá lhe repreende, o ninho lhe quer catear? Que ele dá uma cachetada. Quem ensina isso para o ninho? A madre ensina isso? Mas como que ele aprende isso? É a natureza. A natureza do pecado que já está em la raiz do ser humano. Por causa do pecado de Adão. Porque de Adão vino toda a descendência da humanidade. E todos pecaram, como está escrito. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos podemos conjugar o verbo: eu peco, tu pecas, ele peca. Nós outros pecamos. Porque todos
é a natureza humana. E por causa dessa natureza pecaminosa, é que vino sobre o ser humano a maldição. Porque hasta antes do pecado, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus, e por lo tanto, ele desfrutava de todo o que Deus oferecia. Deus lhe dava tudo. A terra produzia frutos para o ser humano. Não lhe faltava nada. Não lhe faltava paz, não faltava saúde, não faltava tranquilidade, não faltava harmonia, não faltava nada. Porque mientras o homem estava em comunhão com Deus, então ele tinha acesso a lo melhor de Deus. Mas quando o homem decidiu, porque é decisão, porque Deus nos ha dado poder de decidir. Se eu peco, é porque eu quero fazê-lo. Se você peca, é porque você quer. É porque você tomou essa decisão. Porque o diabo, por exemplo, ele não lhe pode fazer emborrachar-se. Ele não lhe pode colocar lá a bebida no vaso e fazer ele emborrachar-se. Ele pode fazer isso? É ele quem coloca a tequila no vaso e se la põe na boca? Quem põe? Quem põe? E quem la toma? Uno mesmo. Ele pode fazer-me fumar. Quem prende o cigarro? Sou eu que prende. Quem compra sou eu, quem prende sou eu e quem fuma sou eu. Ou não? Ele pode sugerir, mas ele não me pode obrigar. Isso é decisão da pessoa. A pessoa, se ela comete o pecado de adulterar, porque ela quis, foi decisão de ella. Não foi foi uma debilidade. Não foi debilidade. Foi uma decisão que ela tomou. O pecado é assim, é decisão. Então, quando o homem, ele tomou a decisão, porque Deus havia dito, el dia que coma del árbol del conhecimento del bem e del mal, certamente morirás. E essa morte não era física. Essa morte é espiritual. Porque o sentido da palavra muerte é separação. É isso que a morte produz, separação. Quando um familiar muere, por exemplo, a senhora dijo que o marido e um familiar outro, um hijo, se murió. Ou seja, houve uma separação. É uma separação para sempre. E no caso espiritual, essa morte é separação de Deus. Quando eu peco, eu me separo dele. Eu me quedo distante dele. Não é que ele se aleja de mim, sou eu que me alejo dele. Porque eu decidi transgredir a lei de Deus. E como consequência de meu pecado, eu vou sofrer as maldições do pecado. Allá no livro de Gênesis, ele explica sobre isso. A primeira maldição, capítulo 3, verso, 3:17. Ele disse assim, Entonces dijo a Adão, porquanto has escuchado a voz de tu mulher, ou seja, ele deixou de escuchar a voz de Deus, para escuchar a voz de quem? De sua mulher. Às vezes a pessoa deixa de escuchar a voz de Deus, para escuchar a voz de los amigos, para escuchar a voz de um familiar, para escuchar a voz deste mundo, para escuchar a voz de los influencers de la internet. Elas deixam de escuchar a Deus para escuchar estas outras vozes.
que la induzem, que la conduzem ao pecado. Então, se lhe digo, porquanto has escuchado a voz de tu mulher, e has comido del árbol del qual te ordenei, dizendo, não comerás de ele, o que está escrito? Com trabalho comerás de ella todos os dias de tu vida. Ou seja, por causa do pecado, vino a maldição. Ou seja, a terra passou a estar bajo maldição, e todos os habitantes da terra. E de aí se desencadenou tudo o que nós outros estamos vendo hoje. Separação familiar, filhos que se pegam um ao outro, matrimônios que se desasem, divórcios, miséria, a pessoa trabalha, e o dinheiro dela não rinde, ela não consegue pagar deudas, ela não consegue suprir necessidades básicas, por mais que ela trabalhe. Por quê? Porque a maldição do pecado está aí. A maldição do pecado está aí. E é o que vai ocasionando o sofrimento das pessoas. E essa maldição, ela só termina quando a pessoa, ela entende o que Jesus vino a este mundo a ser. Porque muitos pensam que Jesus vino ao mundo só para sanar os enfermos, para liberar a pessoa, para resolver os problemas delas pessoas. Não, ele não vino solo para isso. Ele vino para resolver o problema mais grave do ser humano, que era e que é o problema do pecado. Ele vino para isso. Porque depois do pecado, alguém tinha que pagar pelos pecados. Alguém tinha que pagar a conta. E como o ser humano, ele se alejou de Deus, então Deus, ele foi provedendo um caminho para que o ser humano pudesse regressar a ele, para que o ser humano pudesse acercar-se novamente a ele, para que essa comunhão que havia allá em Edém, o homem pudesse recuperá-la. E isso só era possível através da morte. Alguém tinha que morrer. Então Deus, como está escrito, amou ao mundo. Amou o mundo como? De tal maneira que enviou a seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que em Ele crê tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ele provediu esse caminho de regresso. E no livro de Gálatas, no capítulo 3, anote aí para que você leia depois. Gálatas capítulo 3, verso número 13. 3:13. Coloque aí, por favor. O que está escrito? Cristo nos redimiu de quê? De la maldição de la lei. Ou seja, aquela maldição que começou já em Edém, por causa do pecado, então Cristo, em la cruz, ele nos redimiu dessa maldição. Ele remove essa maldição. Ele quita essa maldição. Porque quando ele estava colgado em um madeiro, ele trago para ele todos os pecados da humanidade, não importa quantos ou quais. Ele na cruz se hizo maldição, ele era a imagem da maldição. Por isso que nós outros não usamos um crucifixo, porque a imagem do crucifixo é a imagem da maldição. Se você leva com você crucifixos, se você tem em sua casa crucifixos, você não sabe, eu sei que você não sabe, mas aí está escrito: maldito todo o que está, ou que é colgado aonde? Em um madeiro. Então, se aquela imagem da cruz, ela é a imagem da maldição. Se você la tinha ou la tiene, quítala. Quítala. Não ande mais com isso. Porque é imagem de maldição.
Porque em la cruz, o Senhor Jesus, Ele se hizo maldição por mim. Ele agarrou todo o pecado que eu tenho e Ele trajo para Ele. Amém, gente? E quando a pessoa entende o que Jesus ha hecho por ella em la cruz, e ella se arrepende de seus pecados, porque tem que haver arrependimento. Se não há arrependimento de mis pecados, eu volvo a cometê-los. Eu volvo a lo mesmo. Arrependimento não é remordimento, porque remordimento é quando eu sinto um pesar. Cometi um erro, la reguei e me dá um pesar. Sinto um pesar por lo que eu hice, e pode até chorar por lo que eu hice, mas é apenas um pesar. E logo eu volvo a cometer o mesmo erro. Esse é o caso de tantas pessoas que têm, por exemplo, familiares que são viciados, alcoólicos, drogados, o marido que engana a mulher, ou a mulher que engana o marido, e aí vem e chora, perdona-me, mira, eu te falhei, te hice tal coisa, e diz, te juro por Deus, que nunca mais lo hago, e depois ela volve a ser o mesmo. Mas por quê? Porque ela sentiu, o que ela sentiu? Remordimento, é um pesar por um erro, não é arrependimento, porque o arrependimento, ele produz dentro de mim um cambio de mente. Quando você se arrepende, sua mente cambia. Quando há arrependimento por um erro, por um pecado que eu cometo, então minha cabeça cambia, eu passo a odiar aquele pecado, eu passo a sentir asco do pecado, eu não quero mais o pecado. Por quê? Porque eu sei quanto aquele pecado, quanto o pecado me hace mal a mim. Porque a questão do pecado não é só em relação a terceiros, é em relação a minha alma. Porque eu sei que o pecado, ele me separa de Deus, ele me aleja de Deus, ele não permite que eu tenha comunhão com Deus, então eu não tenho paz. A vezes a pessoa diz, é que eu não tenho paz. Mas por quê? Porque a Bíblia disse que não há paz para o impío. Não há paz. A pessoa pode ir à festa, ela pode ir à disco, ela pode ir de viagem, e ela pode sentir uma alegria naquele momento, mas a paz não vai ter. Porque o pecado rouba a paz. Porque Jesus é o príncipe de la paz, e se eu não estou cerca de Ele, se eu não estou em comunhão com Jesus, eu nunca terei paz, nunca. Eu posso fazer o que eu queira, eu vou continuar sem paz, porque és minha alma. Então, quando eu me arrependo de mis pecados, então minha mente, minha cabeça cambia. Por isso que é chamado de conversão. Porque conversão é quando eu tomo a decisão de dar a espalda para a vida que eu tinha e eu decido começar uma vida nova. Isso é conversão. Amém, gente? Conversão não é ser religioso. Conversão não é ser crente, não é isso. Conversão é cambio de direção. Eu estava caminhando nessa direção do pecado, eu vivia esse caminho do pecado, pero eu me arrependo de lo que eu hago, eu me arrependo de meus pecados, então eu me converto, eu dou a espalda e eu miro hacia Jesus. Me estão compreendendo, sim ou não? Agora abra a sua Bíblia no livro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos 3. Verso 19. Melhor ler a partir do 17. 3:17. Ele disse assim: e agora, hermanos, eu sei que obrasteis por ignorância, lo mesmo que vuestros governantes, pero Deus ha cumprido assim
lo que anunciou de antemano por boca de todos os profetas, que Cristo deveria padecer. Portanto, arrepenti-os e converti-os, para que vossos pecados sejam borrados, a fim de que tempos de refrigério venham de onde? De la presença do Senhor. Quando você se arrepende de seus pecados, quando você reconhece o que Jesus hizo por você na cruz, e você toma a decisão de eu vou deixar meus pecados, porque eu não quero continuar vivendo como eu vivo, eu não quero continuar levando essa maldição em minha vida, e não apenas maldição dos problemas, mas a maldição do pecado. Eu não quero mais isso. Eu quero recomeçar minha vida. Eu quero nascer de novo. Então, quando eu me arrependo de meus pecados, e eu me converto ao Senhor Jesus, e eu me bautizo nas águas, porque o bautismo nas águas é para isso. O bautismo nas águas não é um ritual da igreja. O bautismo nas águas é sepultamento, é sepultar. É para a pessoa que está arrependida de seus pecados, que ela está arrependida da forma de vida que ela está tendo, e que ela sabe que se ela se muere nessas condições, a alma de ella estará condenada por toda a eternidade. Porque o problema não é a muerte física, o problema é a muerte eterna, que incluso, neste miércoles, agora, às 7 da noite, eu vou falar sobre a segunda muerte. Há duas muertes, há a muerte física e há a muerte espiritual. E este miércoles eu vou falar-lhes sobre a muerte, a segunda muerte. Traga sua Bíblia, se você quer aprender sobre isso e entender mais sobre isso. Miércoles a hora eu vou tratar desse assunto, para que você aprenda, amém? Para que você aprenda. Então, quando eu me arrependo, eu me converto, então eu me bautizo nas águas. O bautismo nas águas é para apagar minha vida passada, é para sepultar todos os meus pecados, não importa o que você haja hecho, não importa quantos pecados, nem quais pecados, não importa. O bautismo nas águas, ele dá a la persona a opção, a oportunidade de ela começar uma vida nova. Como decimos aqui em México, é borrón e cuenta nueva. Ou seja, a partir de mi bautismo em las águas, se esse bautismo não foi religioso, porque muitas pessoas, elas se bautizaram por um critério, elas se bautizaram de forma religiosa, mas elas nunca se arrependeram de seus pecados, e por isso que elas voltam a cometê-los. Há muita gente que diz, não, eu me bautizei e continuei sendo o mesmo. Claro, ela nunca se arrependeu de los pecados, ela de pronto se bautizou para ser bendecida, se bautizou para ser curada, se bautizou por N razão, mas ela nunca teve a consciência de que bautismo é de arrependimento. Eu me arrependo de meus pecados, eu me arrependo de meus erros, eu me arrependo da vida que eu tenho, eu não quero mais continuar separado de meu Salvador, de meu Senhor, não quero mais, eu quero ter paz, eu quero tê-lo a Ele. Então, se eu me bautizo por essa questão, estou arrependido.
Então, nesse momento que eu sou bautizado, e por isso que o bautismo é hecho por imersão, é como não, a pessoa é sepultada. E naquele momento, em las águas, queda a Virgem Maria, a Virgem fulana, a Virgem persona queda aí, o viejo fulano queda aí. E quando o pastor saca a persona das águas, ela começa como um bebê nascer de novo. Ela começa uma nova vida. E quando esse bautismo realmente é esse bautismo de arrependimento, poucos dias depois, a persona recebe o Espírito Santo. Poucos dias. Não é uma questão, vai tardar 2 anos, 5 anos para que ela receba o bautismo com o Espírito Santo. Não, senhor, não, senhora. Se você se bautizou em las águas e você não recebeu, não foi bautizado com o Espírito Santo, busque um pastor, converse com um pastor, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Provavelmente seu bautismo não serviu de nada, porque não foi de arrependimento. Porque quando és de arrependimento, então eu estou limpo, eu estou lavado. Meus pecados foram limpiados, borrados. Já não há mais em mim culpas. Então, eu já estou preparado para ser morada do Espírito Santo. Amém, gente? Mas se isso não aconteceu, alguma coisa está errada. Por isso eu pido que vocês que já se bautizaram nas águas, que você verifique. Me bautizei por arrependimento ou me bautizei porque o pastor digo que eu teria que bautizar-me? Me bautizei porque eu creia que se eu me bautizava, eu seria mais bendecido. Me bautizei porque eu queria ser membro da igreja, então vocês disseram, há que bautizar-se. Eu me bautizei, mas eu nunca me arrependi de meus pecados, tanto que eu continuei praticando-los. Então não houve arrependimento. Então eu continuei sucio por adentro. Lavei o corpo por afuera, mas por dentro continuou sucio. E o bautismo não é assim. O bautismo, ele é exatamente para limpar meu interior. Ele cambia meu interior. Ele cambia minha mentalidade. Porque eu não quero mais separar-me do Senhor Deus. Está claro isso? Quem me está compreendendo? Então se pense nisso. Pense dessa maneira. Verifique. De pronto você traz em sua vida essa maldição. Você traz o peso do pecado com você. Você disse ao bispo, eu não consigo cambiar. Eu já lhe prometi a meu filho, a meu marido, a meu papá, a minha mamá, a meus familiares. Já prometi a todos que eu vou cambiar, mas eu não consigo cambiar. Não consigo. Hasta uma pessoa me buscou e me disse assim, bispo, eu tenho um caráter tão feio, que nem eu me aguento. Mas por quê? Porque a pessoa, ela nunca se arrependeu do pecado, então ela não consegue cambiar, nenhum ser humano consegue, por si solo, não consegue. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós outros, amém? Mas para que ele haga essa obra, eu me tenho que arrepender. Às vezes a pessoa diz assim, o bispo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca hice mal a nadie, e ela pensa que por isso, ela já está com crédito, e não, todos pecaram, uma mentira, por mais esticar o bispo, foi uma mentira piadosa, você vai ser condenado, por essa mentira piadosa, uma mirada, eu mirei para uma pessoa com malos olhos, tive envidia da pessoa, eu mirei com rabia, coragem de uma pessoa, já pequei, já cometi um pecado. Mas quando eu me arrependo, e eu me bautizo, e eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, então a sangre de Ele me lava de todo pecado, me limpia, me hace como um bebê recém-nascido, puro, e eu posso começar uma nova vida, amém, gente? Todos vocês que estão aqui, podem começar uma nova vida. De pronto você teve uma vida muito mala, uma vida muito sofrida, uma vida que você padeceu toda a vida. Você pode começar de novo.
Você pode reconstruir sua vida, por mais destruída que esteja, por pior que esteja. Jesus lhe trajo aqui nesta manhã para dar-lhe essa oportunidade de você começar uma nova vida. Mas isso depende de sua decisão. E eu vou orar por quem queira. O bispo, eu quero essa oportunidade. Eu quero começar de novo. Eu quero lavar-me de meus pecados. Eu quero que Deus me limpe e me dê essa vida nova. Eu quero essa paz que vem de Ele. E eu quero. Quem quer essa vida? Quem quer? Ponga-se de pé, você que quer. Por favor. Essa maldição que começou já em Edém, ela termina em Cristo. E a Bíblia disse assim: e me mostrou um rio de água viva, resplandecente como o cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E em meio de la calle de la ciudad, e a cada lado do rio, estava, o que estava? Aquele árvore que foi perdido já por Adão. Aquele árvore que por causa do pecado, o homem não teve mais acesso. Esse árvore, ele regressa para todo aquele que se entrega a Jesus. Amém, gente? Quando eu me entrego ao Senhor Jesus Cristo, e eu realmente me arrependo de meus pecados, eu como do árvore da vida. Sabe o que significa isso? Que que esse corpo aqui, você vai morrer, mas minha alma viverá eternamente com o Senhor Jesus. É isso que vai acontecer. Essa vida dura 50, 70, 80, 90 anos. A vida vai acabar, mas sua alma é eterna. E se você se entrega a Jesus, você vai comer desse árvore da vida. E aí ele disse assim: e já não haverá mais, se acabou. Porque em el trono de Deus e do Cordeiro estará e sus siervos. Essa é minha esperança. Tudo isso aqui vai passar. Tudo vai acabar. A beleza vai acabar. O dinheiro vai acabar. Tudo se vai. Quando a pessoa termina os dias de Édia, que é o que ela leva no ataúd? Você vê que hoje em dia as pessoas, quando morrem, elas se convertem em um bacito assim de cenizas. Toda aquela beleza que ela tinha, toda aquela vanidade que ela tinha, que se sentia a mais guapa, ou o mais guapo, se resume em um punhado de cenizas. E se ela é desenterrada, em questão de dias, ela já está podrida, olhando mal. Ela toda vanidosa, todo vanidoso, de melhor perfume, tá? Em alguns dias já pesta. Sim ou não? É essa vida. Essa vida é assim. Você que é homem, um dia você foi pelão, pelo largo, melhor dito. Você tem um pelo bonito, que você é assim para um lado, para o outro. Ou de pronto você não tem nenhum. Porque passa. Porque tudo vai passar. Mas sua alma não. Sua alma é eterna. E a decisão que você tome aqui hoje pode dar-lhe direito a isso aqui, a comer del árbol de la vida, e não haverá mais maldição. A maldição do pecado se acabou.
Hoje eu não tenho mais a maldição do pecado. Eu não sou perfeito porque sou ser humano, mas hoje não sou dominado por el pecado, porque a graça de Jesus me salvou, me perdonou, e eu decidi que não quero mais desagradá-lo, decidi que quero ser fiel a Ele. Eu decido todos os dias que eu quero andar com Ele, que eu quero ter Ele cerca de mim, porque isso me dá paz. Problemas, ai, eu tenho mais problemas que você. Que é isso, bispo? Se lhe conta, você vai orar. Mas eu tenho paz, sabe por quê? Porque eu sei que meu Redentor vive, e eu sei que Ele está comigo, e eu sei que passe o que passe, eu vou a vencer, porque eu estou salvo. E é isso que tem que acontecer com você. Se você se entrega a Jesus aqui a hora, Ele lava a sua alma, lava seus pecados, e você vai começar uma vida nova, em paz, com paz. Amém? Coloque a mão em seu coração. Cierra os olhos, por favor. Cierra os olhos. Minha alma estava lejos do caminho de Deus. Vamos cantar essa canção do Salmo 51. Salmo 51. Conforme a tu infinita graça, Padre, perdona. Padre, perdona-me Transgressão, haz-me sentir uma vez mais la graça, haz-me sentir uma vez mais la graça, e dá-me paz em el coração, e dá-me paz em el coração. Uma vez mais eu sinto meu pecado, uma vez mais eu sinto mi pecado, que és contra ti, ó Padre, Padre de amor, Padre de amor, minha alma pede tua alegria, minha alma pede alegria, renueva em mim tu amor, ó meu Senhor, mi coração a ti te lo ofereço, mi coração a ti te lo ofereço, perdão imploro, mi Senhor e Rei, haz-me sentir uma vez mais la graça, haz-me sentir uma vez mais la graça, misericórdia se alcançarei, misericórdia se alcançarei. Uma vez mais, eu sinto mi pecado, que és contra ti, ó Padre, Padre de amor. Minha alma pede tua alegria, minha alma pede tua alegria, renueva em mim tu amor, renueva em mim tu amor, ó meu Senhor. Senhor, meu Padre e meu Deus, eu me coloco aqui de rodillas ante ti, ó Deus, por el alma dessas pessoas, porque eu sei que há pessoas aqui sinceras e que estão, Deus, de hecho arrependidas, que se ella pudiera volver o tempo, ella haria as coisas diferentes, mas o tempo não regressa. Sin embargo, o Senhor, através de lo que tu hiciste na cruz,
o Senhor dá a todos o direito de recomeçar, de apagar completamente nosso passado e dar a la persona a chance de fazer as coisas diferentes. Eu sei que muitos nos vão a juzgar ou condenar, porque o ser humano ele não se olvida, o ser humano tem a tendência a condenar, a acusar, a señalar os erros que uno ha cometido em sua vida. Mas o Senhor, quando perdona, o Senhor borra completamente. É como se nunca hubiera existido aquele passado ou aquele erro. O Senhor Jesus levou sobre si essa maldição do pecado, para dar ao homem o direito de volver a estar junto a ti, Senhor. Por isso eu lhe pido, Senhor Jesus, que neste momento tu vengas com tu sangue preciosa a lavar a alma dessa persona, lavar seus pensamentos, lavar seu interior, remover dessa persona toda a culpa que ela siente, todo o pesar que ela trai, todos os pecados, Jesus, que la atormentam. Mi Senhor, mi Padre, lava agora essa persona, Jesus. Talvez ella pense que por todo o que ha hecho, que ella não merece que tu la escutes, não merece que o Senhor la bendiga, porque de pronto ella ha hecho coisas que ella sabe que são horríveis, mas não apenas ha hecho, de pronto ela ha dicho coisas horríveis contra ti. Mas se ella está aqui, é porque o Senhor não la condena. O Senhor quer perdoná-la. Por isso, Jesus, escuta a oração sincera dessa mulher, deste homem, desta jovem, desta persona que hoje ella decide, Jesus, entregar-se para ti, deixar atrás seu passado, deixar atrás seus erros e começar uma vida nova. Minha amiga, meu amigo, Jesus está aqui e Ele quer escutar-lhe. Ele quer que você decida entregar-se a Ele, arrependendo-se de seus pecados, para que Ele lhe dê uma nova vida. Se você quer fazê-lo agora, hable com Ele aí agora. Hable com Ele. Ele está escutando sua oração. Entregue-lhe a Ele toda a sua alma, toda a sua alma, toda a sua vida, todo o seu ser. Entregue-lhe a Ele todo o seu coração, todo. E diga-lhe a Ele: Jesus, eu me arrependo de meus pecados, me arrependo. Diga-lhe a Ele, confessa-lhe a Ele, e diga-lhe a Ele: Jesus, eu decido hoje alejar-me de todo o que me aleja de Ti. Eu decido hoje sair desse erro, sair desta relação tóxica. Eu decido hoje deixar esse vício, decido hoje abandonar todo o que não te agrada, porque eu quero começar uma vida nova. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Tome sua decisão aí agora, porque hoje é o dia de tu salvação. Hoje é o dia para que você seja salva, para que você seja salvo. Hable com Ele aí agora. Isso, hable com Ele, porque Ele está escutando.
se abatido y herido estás, y el pecado pensado está, Cristo te llama. Se al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo te llama. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Nueva vida Jesús te dará. Cristo te llama. Cristo te llama. Ven ante Ven ante su altar. su altar. El Padre te recibirá El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró Jesús borró nuestra maldad. Se usted quer, nesta manhã, se usted quer venir aqui ante o altar, e usted quer deixar atrás todo o seu passado, venga aqui ante o altar. Usted que quer, não espere por la persona que está a seu lado. Se você decide, eu quero hoje deixar atrás meu passado, meus erros, meus pecados, e eu quero borrar todo o meu passado. Venga, minha amiga, meu amigo. Jesus lhe está dando a oportunidade hoje de começar uma nova história, livre de la maldição. Isso, venga aqui. E venga cantando, deixa atrás tu vergüenza e pesar. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Ele, já não esperes mais. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama. Cristo te llama. Trae toda tristeza ao altar. Trae toda tristeza ao altar. Nueva vida Jesus Te dará. Cristo te llama. Cristo te llama. Ven ante Ven ante su altar. su altar. El Padre te recibirá El Padre te recibirá com sangre preciosa. Jesus borrou Jesús borró nuestra maldad. Ven ante Su altar. el Padre te recibirá com sangre Preciosa. Jesus borrou Nuestra maldad. Sejam livres de seu passado, de suas culpas. Sea libre de la carga do pecado. Jesus digo, venide a mim, todos os que estáis cargados, cansados, e eu os harei descansar. Tome-me jugo, aprended de mim, e hallareis descanso para vuestras almas. Aleluia.
receba o descanso de sua alma agora. Jesus, Ele quita o peso de sua alma, o peso de la culpa, do pecado. Sejam livres agora, sejam lavados, sejam limpiados, a sangue de Ele limpia. Ó Espírito Santo, transforma a vida dessas pessoas aqui hoje, que a mente dessa pessoa seja transformada, Jesus, que tu Espírito lhes dê novo pensar, que tu Espírito lhes dê a fortaleza, que tu Espírito los llene aqui agora. Ó Espírito Santo, llena-los de ti em neste momento, Espírito Santo, porque a hora que eles estão límpios, o Senhor pode entrar, habitar neste coração, llenar esse coração de gozo, de alegria, de paz. Senhor Espírito Santo, descenda sobre essas pessoas agora, aleluia. Levante suas mãos a Ele e diga: vem Espírito Santo, e llena minha alma, llena-me de ti. Isso, hable com Ele, diga-lhe a Ele: Jesus, eu quero ser morada de tu Espírito, eu quero, Jesus, que tu estejas dentro de meu coração, vivendo, guiando-me, fazendo tu vontade em minha vida. Isso, hable com Ele, minha amiga, meu amigo, e receba neste momento o perdão, a paz, receba do Espírito Santo aí agora, aleluia, 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 oh aleluia. Pode adorá-lo agora você pode adorá-lo e agradecer-lhe por o perdão, por sua grande misericórdia. Agradeça-lhe, aleluia. Pode adorá-lo, pode adorá-lo. Oh, quão hermoso, oh, quão hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo resucitó. oh, quão hermoso, oh, quão hermoso és nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Canta aleluia, Canta aleluya, Cristo ressuscitou. Cristo resucitó. Nadie es mais grande, Nadie es más grande, solo Ele é Senhor. solo Él es Señor. Canta aleluia, Canta aleluya, Cristo ressuscitou. Cristo resucitó. Venante, hasta um dia chegar frente a Ele. Hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos contaré. De su amor a todos contaré. Cristo te llama. Cristo te llama. Hasta um dia chegar frente a Ele. De su amor a todos contaré. Cristo te llama. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Digam graças a Deus. Amém. Graças a Deus.